Olá, galera, boa noite. Tudo bem? Preparar aqui os. Boa noite, Valber. Boa noite, Teotônio. Muito obrigado pela presença. Só colocando aqui a legenda do nosso evento. Doutora Taliane Rocha, boa noite. Só colocando aqui a legenda. Lídia Renata presente, Marcos Araújo presente. Vamos falar com uma rainha hoje, viu, Taliane? A doutora Taliane é a relatora da Comissão da Verdade e da Escravidão. Muito obrigado pela presença. Pois é, gente, para quem não conhece, nos está presente hoje com uma rainha da música maranhense, nossa nova estrela, M. Paixão. A doutora Taliane está falando que... Oi, cheguei. Coisa linda. Boa noite, M. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, melhor agora. Eu sou Eric Moraes, eu sou presidente, fundador da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil da OAB. Eu sou também presidente da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim. Você acredita que eu sou os primeiros desses dois, dessa temática? Depois de tanto... Sério isso? Sério, eu sou o Isso tá primeiro. acontecendo? A tua gestão tem o quê? Um ano já? Não, né? Não, não tem um ano, foi em agosto do ano passado. E a gente conseguiu fazer Ah, o mas evento de posse em novembro. ainda é muito cedo, ainda é muito É pouco, né? verdade. Portanto, que deveria Quase estar acontecendo já. inacreditável, né? Gente, Sim, eu vou mas é bom que apresentar. tenha, né? É, é sim, É essencial. sim. Gente, eu vou apresentar essa rainha. É difícil falar quando a gente é muito fã da pessoa, vou ficar nervoso aqui, travado, Não, não. Fique à mas vontade, eu, fique à vontade. mas eu vou apresentar. A Amy é cantora, compositora, rapper, produtora cultural, DJ, performer drag queen. Ela venceu também o Festival Som nas Ruas de 2019. E ela é, na minha opinião, né, tem os artistas maranhenses, ela está aqui em cima, ó, outro patamar, né, que a gente costuma Ai, que chamar. isso. Amy, muito obrigado, sou fã dos seus clipes. É, Antes da gente falar do cenário atual, já vou fazer uma pergunta que eu tenho quando eu acompanho seus clipes. Seus clipes são bem entretecidos, né? Ah, tem até um detalhe, ó, falta um negão de terno nesses clipes, hein? Falta, falta. Vamos providenciar. E daí, Amy, Sim, respondendo a tua seus pergunta. clipes são bem entretecidos, né? Eu às vezes paro para ver, eu às vezes não vejo nenhum branco presente. É de propósito a implicância minha, porque eu sou militante do movimento negro, e daí eu fico só vendo, racializando tudo. Tem algum recado isso, Amy? Então, Boa noite. Obrigado pela boa- presença, pelo aceite. Eu falo. Deixa eu ver se a então, Amy volta. tô aqui, Eu tô aqui, falo. tô aqui, tô aqui. Tá. Eu falo em nome do presidente da OAB, Dr. Tiago Dias, em nome do presidente da Escola Superior de Advocacia, Dr. Antônio Gaspar. Muito obrigado pelo aceite, muito obrigado pela presença. O projeto Diálogos de Pretitude tem conversado com lideranças negras de todo o Brasil, já conversou com Joyce Berth, Alê Santos, Adilson Moreira, vai conversar com o dia 23 com Babada de Jamila, Rodney Williams, já conversou com o professor Sidney Nogueira, todas essas grandes estrelas do Coleção Feminismos Plurais, e a gente não poderia deixar de falar com você, que, ao meu entender,
o que tem de mais moderno, a coisa é a nossa estrela do momento, e você acho que tem muito para ensinar, falar para a gente hoje, para a advocacia maranhense, porque a gente quer citar, eu quero citar suas letras, nas minhas petições, nos meus processos, entendeu? É preciso que a gente tenha esses autores negros para que eu possa usá-los. Até então eu só cito e recito brancos nas minhas petições. Eu quero citar suas músicas, eu quero citar Parem de Nos Matar, eu quero citar Batidão, eu quero citar todas elas nas minhas petições para quando for necessário. Muito obrigado pela presença, Amy. Eu passo a palavra a você. Então, eu quero agradecer o convite. Eu acho que esse diálogo aqui é essencial. Eu estou muito feliz de estar falando aqui com você e ter toda essa troca de carinho. Queria dizer que, assim, já para a gente começar, o cenário maranhense ele é excelente, ele tem uma excelência nacional que todos os artistas são capazes de entregar. O problema é que cada um busca uma maneira de adquirir o seu recurso diferente, né? Eu, por ter noção publicitária, eu sou formado em publicidade, me formei em 2015, eu consigo articular e acabar furando alguns espaços que provavelmente você não me veria se eu não estivesse neles. Então, é assim que a gente vem construindo essa dimensão da Amy. Mas se você for... quando eu te mandar uma playlist, eu tenho certeza que tu vai te apaixonar por vários outros artistas maranhenses também, que são muito bons. Para começar respondendo a sua pergunta, é uma questão minha. Eu comecei a cantar, antes de eu começar a cantar, eu era produtora cultural. E como eu fui produtora cultural, eu entendi que o propósito de arte que eu estava trazendo colocava em pauta pessoas pretas. E se colocava em pauta pessoas pretas, por que não existiam pessoas pretas falando e protagonizando isso, né? Que era da música, do rap, do hip hop. Eu ficava assim, o que é isso? Se eu cresci ouvindo gente preta cantando rap, quer dizer que agora eu vou ter que colocar outros artistas que não são pretos para se protagonizar no cenário aqui dos meus eventos? Não é assim. E isso, né, eu me descobri envolvido numa questão que era inerente, eu jamais deixaria de falar disso. Então, todo o meu trabalho, ele traz essa pauta, ele traz esse questionamento, ele traz essa inquietação, e o fato de eu só trabalhar com pessoas pretas, quando você olha pro clipe e você vê só bailarinos pretos e figurantes pretos, isso é porque tu não vê os bastidores. Killa, por exemplo, a equipe é majoritariamente preta, né? Da produção, da gravação, da direção, até os bailarinos. Isso é uma questão de identificação. A necessidade disso não é de excluir ninguém, é de me ver cada vez mais. É para que as pessoas entendam que elas precisam se ver, para que o meu público, ao consumir a minha música, se veja como eu nunca me vi em outros trabalhos, sabe? Então, eu tô aqui não só para fazer música e ser famosa e debater questões raciais. Eu estou aqui para que as pessoas tenham uma certa transformação na vida delas através da minha arte. Que a minha arte possa ser um canal de reflexão, de mudança, sabe? Porque às vezes a gente fica muito no discurso, mas quando a gente para pensar o que o nosso discurso está afetando, a gente não está tendo muita efetividade na vida da pessoa. Então é esse o meu objetivo. Quando você olha só pessoas pretas no meu clipe, é para que as pessoas se sintam identificadas. Elas se vejam, se amem e entendam que a gente precisa ser cada vez mais representado. Na música, na moda, na TV, na política, na saúde, em todas as áreas que são necessárias que a gente esteja. E é isso. Já comecei assim, levezinha. Ah, que maravilhosa. Gente, é isso daí mesmo que a Amy falou. Amy, eu sempre dou de exemplo na minha palestra. Eu sou de 81, né? Então, peguei aquela fase violenta de anos 80 e anos 90, onde as coisas eram, acho que o auge do embranquecimento das ações midiáticas brasileiras, né? E eu cito sempre como exemplo um filme chamado Sonho de Verão, que teve no começo da década de 90, onde eram só paquitas e paquitos, né? E muita gente branca. E aquilo era um filme das crianças nas férias, né? E o quanto aquilo destruiu nossos sonhos, que a gente não se via representado. A gente gostava do filme, mas aquele não era o nosso mundo. Então a gente não conseguia trazer para as nossas brincadeiras.
para o nosso ambiente social, e isso configura Para um nossa racismo. existência, né? Quando a gente não se vê, a gente acha que a gente não existe. Cria um racismo, esse racismo, a gente percebe esse mecanismo que faz com que a gente até adoeça, né? Um dos Isso, reflexos desse jeito. fica invisibilizado. Amy, eu quero que você fale mais agora. Vamos entrar um pouquinho na fase da sua carreira. Como o tempo aqui voa, e você tem uma música que é muito importante para a gente, do povo preto, né? Que é Parem de Nos Matar. É uma música belíssima, é um rap, você manda muito, né? Eu falando nisso, eu esqueci de falar, eu tenho 39 anos, esperei 39 anos para aparecer um rapper assim maranhense. Que bom que chegou. Nossa. E daí, nessa letra, você manda muita ideia, uma atrás da outra, e eu, como não sei se aqui todo mundo já teve a oportunidade de falar, o que te levou? Agora a gente... Parem de matar. O que te levou, né? Qual foi esse sentimento? O que te trouxe para você escrever uma coisa tão bela? O que representa? Porque nós, acadêmicos do direito, a gente estuda no artigo 5º da Constituição, o artigo mais importante, o inciso mais importante, que é o direito à vida. E a gente sabe que isso para povo preto só existe nos códigos, ali nos Com livros, certeza. né? A gente não consegue E nas transformar... hashtags agora. E nas a gente hashtags. A gente não consegue transformar isso para o direito material. O que é o direito material? É a prática, né? Então, me fala qual é a sua relação dessa sua letra com esse nosso momento de tensão racial, morte do George Floyd, morte do João Pedro, morte do Miguel. Por favor, a palavra é sua. Basicamente, falando já de uma pauta que você entende muito, direito ele é garantido para quem é necessariamente tratado como ser humano. Né? As pessoas te respeitam como cidadão, te respeitam como humano, e aí elas te garantem o direito. E isso nunca foi um direito do povo preto. As pessoas não... o sistema não olha para as pessoas pretas dessa forma, como cidadãos, como pessoas, como seres humanos, como corpos que precisam ser respeitados. Falando de Parem de Nos Matar, eu lembro que ela era uma legenda. Eu comecei a escrever Parem de Nos Matar quando a Mateusa foi encontrada morta. Não sei se você lembra desse caso. Lembro muito Que bem. foi uma que foi encontrada Um morta. fake news e exterminaram ela, lixamento público, né? Sim. E aí ela foi encontrada morta. E aquilo me doeu muito, porque eu me vi na hora que saiu a matéria sobre ela, eu vi, sou eu. E eu comecei a escrever a letra como uma legenda, como um post. E eu escrevi a música toda na legenda, sabe? Inteira. Ela saiu toda. Cada verso saiu naquela legenda. E eu fiz isso, fiz essa legenda, eu ia fazer esse post, eu guardei, eu não fiz, justamente por conta do sensacionalismo das redes sociais, como isso é minimizado perto do o que era a vida dela. Eu já fui uma pessoa que escapei da morte, né? Não só por ser preta, mas por ser LGBT também, eu escapei. E por eu estar viva, eu acho que a minha voz precisava ser voz para essas pessoas que não estão mais aqui. E voz para essas pessoas que precisam estar aqui, né? Por isso eu fiz essa música. Quando eu estava organizando a playlist o setlist do álbum, do EP Pandu, ficou meio que a gente ficava na dúvida de onde colocar Parem de Nos Matar. E era uma mensagem tão importante, tão necessária, que eu queria que fosse a primeira mensagem que as pessoas ouvissem. E aí, uma pessoa muito especial falou assim para mim: você precisa colocar essa música como a primeira do álbum. Você precisa colocar ela exatamente na primeira, assim. Aí eu falei, então, acabou todas as dúvidas, ela tem que ficar nesse momento. E o álbum, o EP foi lançado no dia do combate à LGBTfobia. A gente sempre sabe que quando a gente fala de feminismo, de movimentos LGBTs, de qualquer recorte social, o ataque mais pesado, o preconceito mais, aquele mais doloroso, aquele mais, como é que eu posso falar? Mais sorrateiro, mais disfarçado, ele vai ser sempre com uma pessoa de pele preta. Porque as pessoas vão sempre
fazer esse recorte racial dentro de qualquer recorte social. Então, no dia do combate à LGBTfobia, eu queria falar de vidas pretas LGBTs. Eu sempre, quando eu canto essa música, eu sinto assim toda a emoção que foi escrever, que foi vivenciar essa batalha pela minha vida que eu tive e que eu tenho certeza que outras também tiveram e que, felizmente, hoje eu não sou uma estatística graças à minha garra e a minha convicção, né? Eu sou muito convicta do que eu sou, do que do que eu posso construir e de quem sou eu, né? Do que eu posso fazer. Então, eu nunca fui de deixar as pessoas me matarem ou de deixar as pessoas me destruírem por ser quem eu sou, sabe? Então, foi dessa forma que saiu, Parem de Nos Matar. E eu tenho certeza que as pessoas ouvem e se identificam justamente porque a gente lida no dia a dia, né? A nossa vivência, ela lembra a gente. Você consegue esquecer que você é LGBT, você consegue mentir, você consegue enganar que você não é gay, que você não é lésbica, você consegue, né, ludibriar as pessoas de tudo isso, mas a gente não consegue esconder que é preto. Não dá para esconder, não dá para fingir. A gente pode se mascarar, mas não dá para fingir. Vai sempre entregar, porque tá na pele, né? Então é isso. Sim. Muito obrigado pelas belas palavras. Eu vou pegar aqui uma palavrinha da nossa vice-presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, da OAB do Rio de Janeiro, doutora Flávia, está mandando um parabéns para você e falando que a música preta de periferia também é reparação. É verdade, doutora Flávia. Sim, A música preta demais. a música preta de periferia, ela repara a tudo que a gente já sofreu durante esse período. Entrando nesse campo do direito, eu quero aproveitar uma deixa que você deu. Você falou que você é LGBT e você também falou que você é preta. Então, tem uma diferença entre ser só LGBT e tem uma diferença entre ser LGBT e preta? Explica pra gente, por Existe, favor. existe muito. Basicamente, nós vivemos dentro de a bandeira LGBT, ela tem diversas representações de gênero, de sexualidade, de comportamento, sabe? A sigla é gigante, né? Ela é LGBTQIA+. É E verdade. tudo isso, né, é sempre resumido ao homem gay branco. As relações afetivas são um privilégio apenas dos homens gays brancos. Então, e padrões, né, heteronormativos com comportamento masculino. Então, se você não está dentro desse padrão, você já não é visto como dentro desse movimento, né? E hoje a gente tem aí as trans e as travestis rasgando a linha de frente na batalha pelos direitos, desde o começo da história do movimento LGBT, né? Nós temos uma travesti preta na frente do movimento e as pessoas não tomam ciência disso, as pessoas não são conscientes. As LGBTs, elas discutem muito mais sobre tretas de cantora do que sobre o quão importa uma vida de uma travesti preta periférica. Então, existe essa diferença, existe esse recorte, infelizmente existe. E principalmente porque ou você é colocado numa posição de objeto sexual por ser preto, ou você é esquecido por ser preto dentro do movimento LGBT. Não, seja qual for o seu recorte. O que eu acho que hoje a gente tem a possibilidade mais de construir são quilombos, né? A gente constrói quilombos desde o começo da história, mas agora os nossos quilombos são quilombos sociais. Se você é uma LGBT afeminada, né, você pode encontrar outra LGBT afeminada preta igual a você e você pode ter ali o contato com ela graças à internet. Vocês podem discutir e encontrar e se conectar com várias outras pessoas pretas LGBTs dentro, que se assemelham à sua expressão, né? A sua expressão comportamental, de gênero e de sexualidade. Isso dentro do movimento LGBT. Então, essa é a possibilidade de hoje. Isso não quer dizer que as coisas não aconteçam, né? Que a gente esteja caminhando para algo maravilhoso. Precisa muita caminhada, precisa correr, na verdade. Né? Já está na hora de correr, né? De caminhar, porque a gente já está bem atrasado no processo. E então é isso.
quando dentro do movimento LGBT o homem preto é colocado numa posição de objeto sexual, onde ele tem que servir como padrão másculo do falo gigante, né? A mulher preta dentro da posição de objeto sexual, né? A gente não é nos dado a oportunidade de ter relações afetivas. E isso eu falo não por mim, eu falo no contexto generalizado. A gente precisa começar a entender que as coisas não são pessoais, eu não posso dar um relato pessoal, eu não posso fazer uma fala baseada apenas na minha vivência. A gente tem que providenciar um estudo, uma pesquisa para saber quantas vezes isso acontece, né? Com quem mais acontece. Se está acontecendo em larga escala, é um problema que precisa ser dito, né? Então a gente tem aí essa questão da galera hipersexualizar o corpo preto dentro do movimento LGBT ou esquecer. Ele simplesmente esquece. Você não existe. Você não tem o direito de ser representado. Nossa, mas vamos falar só disso aqui, né? A gente está discutindo sobre ser LGBT, né? Não vamos falar sobre raça agora, não, porque o movimento negro ele é assim muito mesmo. homofóbico. Olha como é. O movimento negro ele é muito homofóbico. Baby, a gente tem que colocar raça em tudo. A gente tem que discutir Tudo, raça em tudo. Tudo tem que estar inserido raça, sabe? tudo. E quando a gente fala... Houve aí no período do BBB, a gente viu o choque que foi as feministas perceberem, né, que precisava se falar de raça dentro do feminismo. E elas não estavam... muitas pessoas não estavam entendidas do que era isso, né, de Não como estão fazer o aptas. recorte racial. Porque o debate racial não é uma coisa que interessa às pessoas brasileiras. O Brasil, no geral, o mundo, na verdade, né? Não interessa se você é LGBT ou não, o debate racial não é uma coisa que interessa às pessoas. Que lindo. É exatamente isso que eu penso também. Que bom que o quanto você vê no depoimento da Amy, para quem está acompanhando, o quanto que é importante a gente racializar tudo. Até Sim. a questão do LGBT que ia mais, né? A gente precisa pautar as nossas demandas, né? A gente precisa que Sempre. tudo isso seja resolvido, porque a gente, como preto, a gente sabe, a gente sente isso. E daí a gente precisa subverter o sistema de alguma maneira para que esses tipos de dificuldade. Amy, eu ia fazer uma pergunta que a Pantera Black apareceu para dizer que você, que é fã, maravilhosa. E Pantera é uma obrigado. rainha. Pantera é uma Pantera é uma rainha. rainha. Vocês precisam ouvir o som de Pantera, é muito pesado. Eu acho ela essencial, Eu acompanho ela necessária. eu encontro ela nas redes sociais. Eu vou até segui-la, mas eu já escuto também as músicas. Amy, a gente está vivendo um momento bastante complicado, né? De bastante tensão racial. E daí, eu não sei, quando a gente comenta, né? Quando a gente denuncia uma atitude racista, a gente entra numa escala que a gente vai sofrendo mais racismo ainda, né? As pessoas duvidam, ou as autoridades não Sim, acreditam, muito por causa desse racismo estrutural, onde essas estruturas, em várias camadas da sociedade, elas são bem racistas, né? No seu caso, do seu mercado, que é o que você atua, no caso que eu vou falar aqui da música, né? Como cantora, sim. compositora, como rapper, você também sente essa diferença? Você enxerga que não tem patrocínio para todo mundo, quando é para o direito do povo preto as coisas são mais diminutas, existe um afastamento, você sente isso também na sua presença, na sua carreira? Passo a palavra. Eu sempre digo que o racismo ele é um crime perfeito, porque a pessoa que cometeu o crime pode te culpar por denunciá-lo, né? Se eu fui racista contigo, é culpa tua, tu que está dizendo que isso foi racismo, na minha intenção não foi, eu não disse isso, então é sempre na negação, é sempre fugindo do problema para fingir que ele não existe, que é culpa da pessoa. Você falou aí sobre o mercado da música. Você falou muito do meu trabalho, que gosta muito do meu trabalho, mas o tempo que eu levei, o esforço que eu tive, o investimento que eu tive que fazer no meu trabalho, o tempo que eu levei para alcançar o que eu tenho hoje,
é muito mais demorado do que vários outros artistas que não são pretos, que não são LGBTs e que também não têm o discurso que eu tenho. Basicamente, o meu trabalho ele foi colocado numa prateleira onde ele é estigmatizado. A Amy só fala de coisas problemáticas, a Amy é militante, então só ouve a Amy quem é militante, né? Então, esse foi o caminho que eu tive. Essas foram as primeiras barreiras que eu tive que lidar com em relação ao meu trabalho. Dentro do mercado, falando de patrocínios e falando de empresas, existe aquele momento de cotas, né? O mercado agora ele vive à base de cotas. Nós temos que as marcas entenderam que o público cobra representatividade, os festivais perceberam que eles precisam de representatividade, né? Então vamos colocar aqui um LGBT, um preto, uma mulher, vamos ter que colocar esse line bem diverso, mas eles não entendem que a competitividade do mercado não é igualitária para artistas pretos e artistas brancos, né? Então, a gente não tem os mesmos caminhos para ter os mesmos recursos para se apresentar nos mesmos palcos. A gente tem que batalhar 3 vezes mais. A gente, às vezes, não consegue nem chegar ao material exigido. A gente percebe aí, a gente pode falar muito bem de editais, né? Editais existem uma documentação que, basicamente, precisa de uma produtora responsável para estar te colocando dentro desses editais. Aí as pessoas falam, mas isso é o mínimo que o artista tem que ter. Isso é o mínimo exigido para você ser artista. Mas será se o artista preto periférico que está fazendo o rap dele na rua, ele tem uma produtora responsável para representar ele? É esse o mercado que a gente tem que competir, né? Você tem que competir em igualdade com uma pessoa que está dentro do seu apartamento, da sua cobertura, com 2.000 conto na conta, para pagar uma produtora, para fazer mapeamento de editais, né? Para fazer tudo isso e competir com essa pessoa em igualdade. E aí a gente tem essas empresas que buscam esse material de cota, né? De colocar um aqui ou ali, e acabam meio que repetindo as mesmas figurinhas, né? E precisa ter só um artista preto. Se eu já tenho um artista preto, né, dentro da minha empresa, aliado à minha marca, acabou. Não preciso mais de ninguém. E a gente vê muito isso, como isso invisibiliza a pluralidade. Eu tenho sempre falado que as pessoas, quando conhecem o meu trabalho, eu gosto de falar do Maranhão, que eu sou do Maranhão, e o pessoal fala, mas por que tu fica tanto nesse regionalismo? Porque eu preciso mostrar de onde eu venho e mostrar pra galera que de onde eu venho não tem só eu, tem muita gente, tem muito artista, sabe? Tem muito artista muito bom, muito melhor do que o que a gente consome no nacional e que não tem a cor da pele que o mercado gostaria que tivesse, sabe? Então, é uma coisa... A indústria, no geral, o capitalismo que rege a indústria da música, ele é visual, né? Tanto que a gente tem que sempre trabalhar videoclipe, porque as pessoas querem consumir o rosto, a pele. Então, se você é artista e você não tem a pele que o mercado gosta, você tem que se contentar com os espaços de cota. Você tem que se contentar com as empresas que querem levantar a bandeira da representatividade. Felizmente, Eric, eu tenho a sorte, acho que eu posso até falar que eu tenho o privilégio de ter empresas que são aliadas ao meu discurso. Elas não são só aliadas ao meu trabalho, à minha fama, elas são aliadas ao meu discurso. São empresas que são regidas por mulheres pretas, são empresas que estão à frente contratando funcionários pretos, LGBT, são empresas que entendem a importância de ter uma pessoa LGBT dentro do mercado, sabe? E falando especificamente da nossa cena local, a cena sempre foi muito, dentro do hip hop, a cena sempre foi muito rodando aqui. Não, não travou. Travou? Voltou? Tá funcionando aí? Tá funcionando, né? Acho que travou a internet. Não, gente. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Entrando
Como é que tá? O Eric tá sem som. Tá sem som. Beleza. A gente vai voltar já já, tá bom? Fiquem aqui.